título dessa mensagem é Retrato de uma Família Decadente. Retrato de uma família decadente. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 19, a partir do versículo 1. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. E lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si, e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Versículo 12. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, e todos quantos você tem na cidade? Façam-o sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao anoitecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra, para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vai me alcançar e eu morra. Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Versículo 30. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Versículo 36. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais jovem também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Pai amado, em nome de Jesus,
Pedimos agora que o Teu Espírito Santo traga sobre a Tua palavra, a exposição da Tua palavra, graça, unção, sabedoria, que cada mente aqui esteja cativa ao conhecimento de Cristo, que todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra, Senhor, possam ser tocados por ela, que a Tua palavra seja como o martelo que esmiuça a pedra, meu Deus, seja como bússola que aponta o caminho, e que o Teu nome seja glorificado, trazendo salvação e edificação nessa noite. Repreendemos toda ação maligna, tudo aquilo que se levantar contra a Tua palavra nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ninguém casa planejando o fracasso familiar, isso é certo. No entanto, ao longo do caminho, a depender das escolhas, das atitudes e das decisões, e não simplesmente do acaso, é que essas ações e essas atitudes vão determinar a felicidade, o sucesso de uma família, ou a sua decadência, a sua ruína e a sua desgraça. Nós intitulamos essa mensagem Retrato de uma Família Decadente. E aí você diz, o que é que significa decadente, pastor? De acordo com o dicionário, decadência é a ação ou efeito de decair, é a condição ou estado daquilo que está se deteriorando ou tende a se extinguir. Ló, o personagem principal dessa história, que nós acabamos de ler, ele era sobrinho de Abraão. Ele conviveu com Abraão e com a sua família. Ló, ele viu o exemplo de Abraão, de um homem de fé, de que a Bíblia diz que Abraão conduziu bem a sua família. E Ló, pelo tempo que conviveu, ele veio do exemplo, ele tinha tudo para também ter uma boa família, para reproduzir na sua própria família aqueles valores que ele observou na família do seu tio Abraão. Mas infelizmente isso não aconteceu. Ao contrário, Ló cometeu diversos equívocos. Ló, ele acabou levando a sua família a um fim trágico, a um fim que nenhum de nós aqui desejaria para a nossa família. E a minha proposta hoje aqui com vocês é a gente tirar uma espécie de fotografia, para os mais antigos, um retrato da família de Ló. O que é uma fotografia? O que é um retrato? É uma imagem estática, parada no tempo de um determinado momento. É diferente de um vídeo. O vídeo é uma ação contínua. A foto não. A foto é um flash, é um lance de um determinado momento da história. E nós queremos, através desse retrato que nós vamos tirar da vida e da família de Ló, nós queremos olhar e observar o que foi que aconteceu com a família dele, para que nós, em olhando o exemplo dele, possamos aprender com os erros e, porventura, algum acerto que ele tenha tido. E não foi o caso aqui. E assim nós possamos conduzir a nossa família, não rumo à decadência, mas possamos conduzir a nossa família rumo à felicidade, ao sucesso, à restauração. Amém. Porque é esse o propósito de Deus para a nossa família, e é isso que a nossa igreja tem lutado diuturnamente por meio de diversos ministérios, para que as famílias sejam restauradas, as famílias sejam abençoadas e as famílias sejam edificadas. Amém? Amém. O primeiro fator que contribuiu para a decadência dessa família foi que as suas escolhas, elas foram norteadas, guiadas pelo critério material e não pelo critério espiritual. Quando a gente vê lá em Gênesis 13, voltando um pouco na história, a Bíblia diz que chegou um momento em que os bens de Abraão se multiplicaram e também os de Ló, os animais, de forma que os pastores de Ló e de Abraão estavam começando a se atritar por conta dos pastos, porque eles estavam disputando o local para os seus rebanhos se alimentar. E aí Abraão disse: olha, Ló, a gente vai ter que separar, porque a gente não precisa viver debaixo de confusão. Então eu vou dar a você a chance de escolher o local para você
ficar. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E vice-versa. E deu a Ló a oportunidade de escolher o local que ele iria ficar. E Abraão ficaria com a sobra, com o resto. Isso se encontra lá em Gênesis, do capítulo 13, do versículo 9. Acompanhe comigo aí. Abraão diz assim: não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. No versículo 10, diz assim: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Ló, irmãos, teve a oportunidade de escolher o local para onde ele iria morar. E o que foi que aconteceu? Qual foi o critério de avaliação de Ló ao escolher a terra? Foi simplesmente o material. Ele olhou e disse: aqui é melhor para eu prosperar. Aqui é mais o pasto mais verdejante. Aqui é onde eu vou me dar bem. Se Abraão me deu a chance de escolher, que eles fiquem com o resto. Mas é aqui que eu vou me estabelecer. E Ló, irmãos, não levou em conta o local. Ele não levou em conta os habitantes, ele não levou em conta a cultura, ele não levou em conta os costumes, ele levou em conta simplesmente a aparência física das pastagens. E aí onde Ló falhou gravemente, porque ele não atentou por critérios espirituais, ele atentou apenas por aquilo que é material. Ló não considerou os valores dos habitantes daquela região. Alguém já disse que o coração de Ló estava em Sodoma antes do seu corpo chegar lá. Porque o seu coração ardia por aquilo que era material. Queridos, muitas vezes nós, na nossa vida, muitas vezes somos tentados a fazer escolha desse tipo. Para a nossa casa, para a nossa família, a gente leva em conta apenas aquilo que é material e não leva em conta o espiritual. E aí onde a gente coloca a nossa família em risco. Por quê? Porque é importante o material? Afinal de contas, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, a gente precisa de dinheiro para viabilizar uma série de coisas na nossa vida. Mas a gente precisa entender que não é apenas esse critério que deve guiar a nossa vida e a nossa casa. Amém? O Warren Wiersbe, um comentarista bíblico, ele fala o seguinte: se Ló tivesse ido para Sodoma por ter recebido uma orientação de Deus, o fato de estar lá teria cumprido os propósitos divinos. Afinal, Deus colocou José no Egito, Deus colocou Daniel na Babilônia e Deus colocou Esther na Pérsia. Eles foram pessoas que foram colocados em locais que não eram os melhores, mas eles foram colocados ali com um propósito específico de quê? De ser luz e bênção naquele lugar. Ló, ele não foi para Sodoma por um propósito divino. Ló foi para Sodoma simplesmente pelo desejo de prosperar, simplesmente pelo desejo de enriquecer. E muitas vezes na nossa vida nós estamos fazendo assim. Nós estamos tomando decisões, fazendo escolhas para a nossa casa, para a nossa família, sem levar em conta a vontade de Deus. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? É isso que é o melhor para a minha família? É isso que é o melhor para a minha casa? E você precisa, como cristão que você é, levar em conta aquilo que é espiritual e não simplesmente olhar aquilo que pode lhe dar um retorno financeiro. Amém? Amém. Como crente, você tem guiado a sua vida como? O que é que tem guiado as suas escolhas? É aquilo que você vê ou é aquilo que você crê? É aquilo que você consegue perceber, tocar, pegar, ou aquilo que você consegue sentir no seu coração como decisão e de acordo com a palavra de Deus? O que é que você tem vivido? O que é que você tem ensinado para os seus? Eu me lembro que eu morava ali no Papicu e na época eu tinha comprado um apartamento, tinha me endividado todo para poder morar. A gente trabalhava, eu e a minha esposa, então a gente comia com o salário dela e com o meu pagava a prestação. Então o orçamento era bem justinho.
E a gente comprou um Fiat Unozinho, bem sambadinho. Mas era o que deu, porque eu tinha 2 carros e eu dei para poder dar entrada no apartamento. E aí eu botava o carro na garagem e tinha um outro carro da garagem vizinha, um carro bonito, melhor, né? E um dia eu cheguei para pegar o carro, o filho do dono do carro chegou, uma criança, ele chegou para mim e disse: no tempo que o meu pai era pobre, ele tinha um desse. Como é, amigo? Eu disse: ok, mas é o que está dando para mim agora, e é esse aqui que eu vou ser feliz. Amém? Porque, meu querido, não é, entenda, não é o carro que você tem, não é a roupa que você veste, não é isso que faz diferença. Eu sempre gosto de dizer que não é se você comprou a roupa lá na Brooksfield, lá no shopping, ou se você comprou lá no Reguela, no Beco da Poeira. Por quê? Porque o importante é aquilo que você é em Deus. Amém? Então, eu quero lhe dizer que uma boa escolha para a família, você não pode levar em conta apenas aquilo que é material. Você tem que levar em conta os valores espirituais, que é esses que guiam, que seguram e que sustentam a nossa vida. Porque o material pode ser hoje e amanhã falhar. E se você não tiver a base espiritual para sustentar a tua casa, quando o material faltar por algum momento, ainda que momentaneamente, você não vai se sustentar se você não tiver uma base estruturada na tua casa e na tua família. Amém? O segundo fator que contribui para uma decadência na família é quando essa família ela se preocupa mais com os que são de fora e se descuida com os que são da casa. No versículo 19 que nós lemos, no capítulo 19, no versículo 8, aí eu quero pedir ajuda à mídia para projetar novamente. Gênesis 19, 8, diz assim: olhem aqui, tenho 2 filhas virgens, vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Queridos, visando proteger a integridade física dos seus hóspedes, Ló ofereceu as suas filhas para serem abusadas pelos habitantes da cidade. Onde é que estava aqui o senso de proteção e de honra à sua família? A gente sabe, irmãos, que a hospitalidade é um valor muito importante para a cultura oriental. Na cultura oriental, quando uma pessoa ela é abrigada na sua casa, você dá hospedagem a uma pessoa, você se torna responsável pela integridade física dessa pessoa. Ok, é um valor bonito, mas Ló, ele extrapolou qualquer senso de razoabilidade. Por quê? Porque para proteger aqueles homens, ele ofereceu as suas filhas para serem estupradas. Nada justifica essa atitude. Ele se preocupou com os de fora e se descuidou com os de casa. Você não pode fazer o mesmo. Às vezes a gente trata bem as pessoas de fora. Você trata bem o seu colega de trabalho, você trata bem a sua colega. Oi, querida, oi, amor, oi, bem, e aí um cafezinho. E quando chega em casa, tratando a esposa de forma agressiva, brigando com os filhos. Você é um amor com os de fora, mas é um animal com os de casa. Queridos, um mal não conserta o outro. Aqueles homens estavam querendo fazer um mal, e Ló estava querendo fazer um outro mal no sentido de consertar. Não se pode fazer bem a uns prejudicando outros, especialmente quando é da nossa família, da nossa casa. O mandamento cristão de amar o próximo
coloca no topo da lista o nosso núcleo familiar básico, que é o quê? O nosso cônjuge e o nosso filho. Sabe por quê? Porque eles são o nosso próximo mais próximo. Quem é o seu próximo mais próximo? O seu cônjuge e os seus filhos. Seu pai, sua mãe. Então eu tenho que amar o próximo, mas eu preciso entender que o próximo mais próximo é aqueles da minha casa. A eles que eu tenho que proteger em primeiro lugar. A eles que eu tenho que honrar em primeiro lugar. Deles que eu tenho que cuidar em primeiro lugar. O meu primeiro ministério é a minha casa, é a minha família. Às vezes tem marido que fica na frente dos amigos para poder fazer graça, fica fazendo pouco caso com a esposa, fica fazendo piada com a esposa, fica fazendo piada com o filho, para poder ter um motivo de graça para entreter os amigos. Está errado. Pega ele, né? Fecha nele ali, Jéssica. Então, você precisa primeiro cuidar dos que são da sua casa. Trate bem os de fora, mas priorize os da sua casa. Amém? Amém. Terceiro, qual foi o terceiro fator que contribuiu para a decadência da família de Ló? É que ele falhou, essa família falhou em cultivar e transmitir valores eternos aos seus componentes. Era uma família em que não se transmitiam valores eternos. Olhe no versículo 25, acompanhe comigo. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Queridos, a mulher e as filhas de Ló, elas deram exemplos de que elas assimilaram os valores e o estilo de vida da sociedade ao redor delas. Eles não tinham valores familiares que pudessem se contrapor aos valores da sociedade, da cidade onde eles estavam morando. A semelhança de uma esponja que tudo absorve, a família de Ló também absorveu o modus vivendi daquela sociedade. Por exemplo, a mulher de Ló, mesmo quando estava aqui sendo levada às pressas para ser salva de Sodoma, para ser poupada do juízo de Deus, ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Ela não entendeu ou não percebeu que ela estava ali deixando para trás algo que não era o melhor para ela, mas ela amava tanto aquela cidade. Mesmo o anjo tendo dito não olhe para trás, ela olhou, porque ela ficou com saudade. Ela amava, ela desejava, ela queria estar lá. Ela estava saindo de lá à força, porque o que amava, os valores da vida dela estavam ali naquela cidade. Por quê? Porque eles não tinham outros valores que pudessem se contrapor àqueles valores. As filhas de Ló fugiram com ele, sim, mas posteriormente, como nós lemos há pouco, elas embriagaram o pai e acabaram cometendo incesto com ele, tendo relações sexuais com o próprio pai. Então nós podemos dizer que Ló, ele falhou duplamente. Ele falhou pessoalmente e ele falhou relacionalmente. Pessoalmente, ele não cuidou do seu próprio caráter. Por quê? Porque ele se apegou às coisas desse mundo, da cidade, dos valores materiais, ao invés de cuidar da sua espiritualidade. Consequentemente, ele não conseguiu ter nenhuma influência espiritual sobre a sua família. Ele não passou nada de valor eterno para aqueles. E Ló também falhou relacionalmente, porque como cabeça da casa, como sacerdote do lar, ele falhou ao não pastorear o coração da sua esposa e das suas filhas. Ele não conseguiu incutir nelas o temor a Deus. Ele não incutiu nelas a mesma fé que ele viu na casa de Abraão. Ele não teve e ele não pôde transmitir, porque a gente só dá o que a gente tem. Querido, se você não cultiva em primeiro lugar na sua vida, você não vai ter nada o que passar para a sua família. Eu me lembrei agora, uma vez eu fiz um encontro de casais, e na época
Dr. Silas Munguba, que era aquele médico que fundou o Desafio Jovem em Fortaleza, que tratava na recuperação de pessoas dependentes químicos, ele disse que na época ele trabalhava tanto, que ele não via os filhos dele. Em compensação, ele procurava dar de tudo. Ele disse que deu os melhores presentes para os filhos. Ele disse que se tivesse boneca que voava, ele teria comprado, porque ele dava os melhores presentes. E um dia ele adoeceu. Ele adoeceu e teve que ficar em casa uns dias. E o que é que ele observou? Ele, quando ele sentava na mesa para comer, era um silêncio, ninguém conversava. E ele foi tentar puxar assunto para o filho, e o filho: pai, eu não lhe conheço, você é um estranho para mim, o que é que eu vou conversar com o senhor? O senhor nunca estava aqui, o senhor nunca esteve presente, como é que agora, de repente, só porque o senhor adoeceu e está aqui, a gente vai agora conversar como se fôssemos velhos amigos? Qual foi o valor que aquele pai passou? E aquilo, eu disse que foi como uma bomba na vida dele. E a partir daquela experiência ele começou a rever tudo na vida dele, porque ele entendeu que ele não estava passando nenhum valor para os seus filhos, ele estava apenas dando um material. E às vezes os pais fazem isso, dão tudo para os filhos, dão o iPhone, dão o tênis Nike, dão o melhor videogame, dão tudo para o filho, mas não dão a sua presença, não dão o seu diálogo, não dão o seu amor, não dão o seu afeto. E os filhos vivem simplesmente sem nenhum valor, por isso que se envolvem em coisas que não deveriam se envolver. Por quê? Porque os pais terceirizaram a educação. Queridos, escola transmite conhecimento, valores que transmite é a família. Deu para entender? Na escola, seu filho vai adquirir conhecimento, ele vai estudar matérias relativas ao conhecimento, mas valores não é na escola, os valores é na sua casa, na sua família, é no seu lar. E Ló falhou grandemente. Por quê? Porque ele não teve tempo, ou se teve tempo, ele não cultivou valores para a sua própria família, porque ele próprio não tinha valores. Então cuide da sua vida espiritual, para que você possa cuidar da sua família. Afinal, como eu disse há pouco, o nosso primeiro ministério é na nossa casa, o nosso campo missionário é o nosso lar. Amém? Então transmita valores, leia a Bíblia Sagrada. Como é que você vai ensinar a falar de Deus para o seu filho? Não, a tia lá no pontinho ensina. Mas a responsabilidade diante de Deus não é da tia, não é da professora, a responsabilidade é sua. Pai e mãe, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for grande não se desviará dele. Então cultive valores. Quarto, qual foi o quarto fator que contribuiu para a decadência da família de Ló? É que ele não protegeu a família dos relacionamentos externos. No versículo 14 do capítulo 19, diz assim: então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensavam que eles estavam brincando. Os futuros genros de Ló, irmão, eram pessoas totalmente desconectadas de Deus. Não levaram a sério os alertas que Deus mandou no sentido de poupá-los. Enquanto Abraão, quando foi escolher alguém para casar com seu filho Isaac, mandou buscar lá na sua terra, no meio dos seus parentes, uma pessoa que tivesse fé em Deus, Ló entregou seus filhos para se casar com pessoas que não tinham a menor conexão com Deus. Não protegeu a sua família nos seus relacionamentos externos. Você, pai, você, mãe, você precisa observar com quem os seus filhos estão andando, quais são as pessoas com que eles estão se relacionando. Por quê? Porque essas pessoas têm muita influência e você não pode baixar a guarda e de repente, quando abrir os olhos, já ser tarde demais.
Como servo de Deus, nós não vamos nos isolar do mundo, mas nós também não vamos nos misturar com ele. Entende? Essa é a grande luta do cristão. Como é que eu vou passar no meio da lama sem me contaminar com ela? Jesus, no João 17,5, pedindo pela igreja, ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Tiago diz que a religião imaculada para com Deus é guardar-se incontaminado com este mundo. Nós precisamos cuidar dos relacionamentos externos da nossa família. Nós precisamos primeiro cuidar internamente, transmitindo valores espirituais, mas nós também precisamos proteger a nossa família dos relacionamentos externos, porque nós estamos no mundo, nós estamos conectados, nós vamos sair para trabalhar, nós vamos sair para nos relacionar, para estudar, nossos filhos, mas nós precisamos estar atentos àquilo que pode ter influência ruim sobre a nossa casa. Amém? Proteja os relacionamentos da sua família, para que as influências externas não contaminem a sua família e tragam dores desnecessárias ao seu lar. Tem dores que você pode ser poupado dela. Você não precisa passar por elas, mas você precisa ter uma ação proativa na sua vida. Amém? E eu corro aqui, porque senão já vai me expulsar. O quinto fator que contribuiu para essa decadência da família é que quando essa família ela obedece a Deus por conveniência e não por convicção. Olha o que diz no versículo 16: como porém ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, sua mulher, suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso. No versículo 17 diz: corra para sair daqui com vida, fuja para que você não morra. Irmãos, Ló, o anjo diz: meu filho, eu vou destruir essa cidade, vamos. E Ló demorando. Por quê? Porque ele estava hesitante, ele não queria sair da cidade, ele não queria deixar. E aí o anjo disse: eu vou pegar ele pela mão, e arrancou e foi rebocado. Sabe o que é rebocado? Ló saiu de Sodoma rebocado. Ele obedeceu por conveniência, não por convicção, porque era conveniente para ser livrado da morte, mas ele não tinha convicção. Ele não estava obedecendo a Deus porque entendeu que aquilo era o melhor, que ele precisava se afastar daqueles valores daquela cidade. Ló relutou para sair de Sodoma. Interessante que Ló mandou que o genro saísse da cidade, mas ele mesmo estava agarrado a ela. Primeiro Ló demorou-se, depois ele discutiu com o anjo, e por último ele pediu o anjo para seguir, não para o caminho que o anjo indicou, mas para seguir o seu próprio caminho. Irmãos, Ló é o exemplo daquela pessoa que ela ouve a voz de Deus, ela faz as coisas, mas ela não faz de coração, ela vai por causa da conveniência. Será se nós estamos, às vezes, na casa do Senhor só por conveniência e não por convicção? Você serve a Deus por convicção ou por conveniência? Você está aqui só com medo de ir para a noite do inferno? Ou você está aqui porque você ama o Senhor? Entende? O que me motiva a estar aqui todo domingo, todo culto? É uma satisfação que eu tenho que dar para alguém? Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso agir por convicção, não por conveniência. Às vezes a gente obedece a Deus apenas naquilo que nos é agradável, desde que não nos confronte, não exija renúncia, não exija transformação da nossa parte. Eu vou lhe dizer uma coisa: a obediência parcial ela é paliativa, porque ela acabará se transformando em desobediência lá na frente. Então deixa eu lhe dar um conselho: obedeça a Deus não por uma questão de conveniência, mas obedeça a Deus por uma questão de convicção.
Porque quando a palavra de Deus diz assim, é porque ela é verdadeira, é porque o caráter de Deus é santo. E mesmo quando isso lhe for desconfortável, mesmo quando isso não lhe for conveniente, você vai dizer: eu vou obedecer a Deus, porque o Senhor quer o melhor para a minha vida. Pode ser desconfortável, pode ser inconveniente naquele primeiro instante, mas se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai colher na frente os frutos, porque o Senhor quer o melhor para a sua vida. Amém? Sexto, estamos já terminando. Qual foi o sexto fator que contribuiu para a decadência da família de Ló? Que contribuiu para essa família ser decadente é que ela perdeu aquilo que é precioso e por isso sofreu um grande dano. O que é precioso, pastor? Olha aqui no versículo 30. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receava permanecer em Ló. E Ló habitou numa caverna, ele com as suas duas filhas. Queridos, a destruição de Sodoma custou a Ló não apenas os bens materiais perdidos, mas custou a Ló a destruição da sua própria família. A família de Ló terminou em tragédia. Olha aqui, a mulher de Ló terminou virando um estátua de sal. Os seus genros, que não consideraram as seus alertas, viraram cinza. As suas filhas tornaram-se suas mulheres. E toda a sua riqueza foi destruída. Tudo aquilo que Ló havia dedicado à sua vida virou cinza, virou pó. Tudo aquilo que ele lutou para angariar, para conquistar, em um só dia virou pó. E a Bíblia diz em Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Vocês lembram na Bíblia a parábola do rico tolo? Um homem que teve uma plantação e teve uma colheita muito grande, que ele teve que construir celeiros para guardar a produção. E quando ele viu toda aquela produção estocada, ele disse: ó minha alma, come, bebe, regala-te, porque agora tu tens bens para muitos anos. E o Senhor disse: nessa mesma noite te pedirá a tua alma, que tens preparado, de que te servirá? Ló, ele descuidou daquilo que é essencial, que é precioso na vida. A sua família é o seu bem mais precioso aqui nessa terra. Vira aí para a pessoa que está ao seu lado e diz: cuide da sua família. Ela é o bem mais precioso. Se você for da família da pessoa que está do seu lado, diz: cuide bem de mim. Amém? Porque os bens passam, as coisas se perdem, mas a família que fica. Eu sempre disse isso para os meus filhos. Às vezes os filhos brigam, né? Criança não briga, irmão com irmã. Briga ou não briga? Era só lá em casa que brigava? E às vezes brigavam por causa de um coleguinha da rua. E aí eu chamava meus filhos e dizia: olha, vocês têm que ser amigos um do outro. Sabe por quê? Porque esses amiguinhos que vocês têm agora, que vocês estão defendendo, que vocês amam de paixão, provavelmente eles não irão acompanhar vocês para a vida. A vida vai seguir rumos distintos, que lá na frente vocês vão se separar, cada um vai para um lado, vocês não vão mais nem se encontrar, mas quem é que vai permanecer com você a vida toda? A família, aqueles da sua casa. Hoje meus filhos não conhecem, não têm a maioria daqueles amigos da infância. Pode até encontrar, saber onde mora, mas não tem relacionamento. Mas nós estamos nos encontrando todo domingo lá em casa, comendo junto. Eles casaram, cada um está na sua casa, mas domingo a gente se encontra no almoço de família. E aí a gente conversa, atualiza os assuntos e a gente convive em família. Por quê? Porque nós estamos juntos, a família que permanece. Vamos. Aleluia! Então vigie seu coração para que ele não esteja dividido entre as coisas dessa vida e as coisas celestiais. O mais importante aqui, em termos
de relacionamento que você tem é a sua família. Cuide dela, para que você não, a semelhança de Ló, você não sofra duplo dano. Por quê? Porque o dano primeiro que ele perdeu foi perder todos os seus bens, e depois ele perdeu a sua própria família. E por último, sétimo fator que leva uma família a entrar em decadência é porque essa família, ela deixa como legado um exemplo a ser esquecido, ao invés de ser um exemplo imitado. Essa família deixa um exemplo como legado, um exemplo que se deve esquecer, e não como algo que se deve copiar, que se deve imitar, que se deve ter como algo bom para se copiar. Olha o que aqui diz o versículo 36. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz ao filho e deu o nome de Moabe. Versículo 38. A outra deu luz ao filho que deu o nome de Ben-Ami, que é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Irmãos, dessa relação incestuosa de Ló com as suas filhas, nasceram duas nações ímpias: Moabe e Amon. Moabe e Amon se tornaram um pesadelo para o povo de Israel ao longo da história. Essas duas nações vieram a se prostituir. Essas duas nações vieram a sacrificar crianças em adoração a Moloque. Olhe o legado que Ló deixou com a sua vida. A descendência de Ló, irmãos, foi uma aberração. Ló tornou-se pai dos seus netos e avô dos seus filhos. Pense, pai dos seus netos e avô dos seus filhos. É uma aberração da natureza. Isso é legado que se deixe na terra? Esse é o legado de um crente que ama o mundo e que perde tudo. E o texto diz que Ló foi salvo ali por misericórdia. Saiu cheirando a fumaça. Aqui que Paulo diz que foi salvo como que pelo fogo. Ou como diz o cearense, por uma peinha de nada. Davi, apesar das suas muitas falhas, ele deixou um legado de adoração a Deus, o qual inspira a muitos até hoje por meio dos salmos escritos. E sabe o que a Bíblia diz de Davi? Atos 13:36. Porque tendo Davi no seu templo servido conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado ao lado dos seus pais. No seu templo serviu aos planos de Deus. Esse é o legado que eu quero para a minha vida, e esse é o legado que você deve querer para a sua vida. Alguém que serviu a Deus no seu templo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Das decisões que você toma para a sua família, porque elas vão determinar um legado, um futuro que você pode ser um memorial de bênção ou pode ser uma tragédia. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.